Eu não sei se aconteceu com você. Você tá lá scrollando a tela, né? Vendo vídeo, feed. Mas aí o olho vai começando a ficar pesado, sabe? E ali você continua. O seu dedo parece que não consegue parar assim. O seu cérebro não tá descansando, você não tá descansando. E talvez o que você tá chamando de falta de foco, ou você tá até suspeitando aí de TDAH, seja na verdade um colapso do modo com o seu cérebro descansa. Aquela coisa que antes você tinha, aquele processo mais claro, a forma como você resolvia os problemas, até a maneira de raciocínio era muito mais fluido. Hoje você percebe que você está precisando de mais atenção, você está precisando de mais esforço. E aí você começa, claro, você já viu o vídeo sobre, a se autodenominar como desatento. Será que eu tenho TDAH? E nesses 10 anos de psicologia clínica que eu atuo, nunca recebi tantas demandas como as que eu tenho recebido agora. Mas e se o problema não for o que você está pensando que é? E se o problema, na verdade, for a rolagem, né, sem sentido, essa que eu estou citando, esse algoritmo que acaba espremendo o nosso cérebro? Eu quero muito aqui falar com você sobre isso, porque muita gente já está achando que isso tem a ver com alguma doença, que isso tem a ver com o seu processo de neurodesenvolvimento, né? Mas isso é uma dispersão estrutural. Se você conseguir ficar comigo esses minutos, se o cérebro não tiver derretido o suficiente, eu quero te fazer entender por que isso está acontecendo. Por que talvez a culpa não está mais em descobrir se você tem TDAH ou não, e talvez seja por causa disso que você está nesse vídeo. Mas eu não quero te trazer aqui culpa, eu não quero achar a culpa, mas eu quero te libertar. E mais do que isso é o que fazer com isso e como lidar, como cuidar disso tudo, tá bom? E, gente, não tem como a gente falar sobre isso sem entender mais ou menos como que o cérebro funciona. A gente tem ali um modo de descanso. Esse modo atencional, ele organiza a memória, ele imagina o futuro, ele monta um sentido, ele integra a experiência. Sabe, tipo, quando você tá concentrado? Existe também essa central mais executiva, tá mais ligado ao pré-frontal aqui, essa área mais envolvida do cérebro, mas essa área onde você tem a atenção focada, a atenção sustentada, a atenção concentrada. Você organiza e aí você age. Mas quando essa alternância ela vai se perdendo, meio que o piloto automático, e ela vai ficando ligada quase que o tempo todo. E isso tem gerado uma fadiga cognitiva. Isso também tem a ver com a forma como você descansa. E aí, o que acontece na maioria dos casos é que quando a gente começa a mexer nessa alternância que é natural, cada vez vou diminuindo a frequência do descanso. E no consultório, particularmente, eu vejo isso quase o tempo todo, mas que por estar forçando essa máquina ainda, não entender outras maneiras de funcionar, é adquirida incapacidade de desligar e de sofrer essa alternância. E aqui que está esse ponto crítico. Quando esse ritmo entre o pensar e o agir ele quebra, parece TDAH. Então começa a aparecer o quê? A falta de foco, a impulsividade, os mesmos sintomas que a gente vê lá no TDAH, a gente começa a aparecer aqui, nesse cansaço ou fadiga atencional que a gente tem percebido. A queixa era muito parecida. Então, assim, você entra numa reunião, nossa, eu não consigo me concentrar, ou eu começo uma tarefa, eu não continuo. Isso aí é o TDAH digital também. Muitas vezes não é doença, é sobrecarga, entende? E o resultado desse ambiente, que vai te treinando, cada vez mais te estimulando, que ele traz esse novo termo, e que eu tenho gostado muito, que é o brain rot, que é o apodrecimento mental. Não é diagnóstico, tá? Mas eu gostei muito desse termo, porque ele traduz uma coisa muito real, que tá acabando com a memória, com a atenção, a sensação de que o cérebro, ele tá ficando cada vez mais apodrecido mesmo, ou fraco, mesmo para tarefas mais simples. Agora, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele nasce com a pessoa. Não é uma questão de sintoma, é uma questão de saturação de dopamina barata. Não quer dizer que você não tá funcionando, quer dizer que você foi treinado, condicionado pro próximo clique, pro próximo pensamento, e ali ele tem gerado ali microinjeções de dopamina. Resultado disso é que a impulsividade começa a aparecer, você começa a cada vez planejar menos, a memória cada vez fica curta. O brain rot que a gente tá falando não causa o TDAH estrutural que a gente tá falando. São termos que temos encontrado para denominar esse fenômeno. Agora, o TDAH original, como eu disse aqui, ele é neurodesenvolvimental. Você vai ver na criança, muitas vezes. Praticamente nunca ele vem sozinho, mas esse é um caso muito à parte. O que eu tô falando aqui é que a pessoa, ela começa, assim, a cada vez mais ter dificuldade com essas atividades mais complexas e começa então a procrastinar, ou seja, a evitar entrar em contato. Isso tem acontecido muito com adolescentes também, tá? Você tem lá muita ativação cognitiva com pouquíssimo esforço, né? Videogame ou até mesmo telas e redes sociais, etc. E aí, como eu disse um exemplo aqui, a atenção piora, o sono piora, a concentração diminui, a dopamina se esgota e a clareza mental, o que que faz?
some, né? Desaparece. No passar do tempo, essa autocobrança, ela começa a gerar, e geralmente tem um preço silencioso, ela começa a afetar também o humor, começa a achar que você é alguma coisa. Quando você começa a perceber esse movimento, a sua própria neurofisiologia cerebral te dizendo isso, é quando você começa a perceber o que dá para ser feito de verdade. Eu preciso aqui te deixar alguns passos que não são passos mágicos. Na verdade, eu preciso que você entenda que alguns ajustes assim, tanto conscientes quanto consistentes, que precisa ser feito na sua rotina. Não dá para o seu cérebro continuar funcionando desse jeito. Eu não quero ficar aqui dando diquinha, faça isso, faça aquilo outro, porque inclusive, às vezes o que você precisa é de menos diquinhas, de fazer menos coisas, né? Você vai precisar, por exemplo, de um tempo de tédio, de um tempo de espaço. Você não pode ficar só na mão de um algoritmo que vai priorizar a sua capacidade de retenção. Tenta estudar por 50 minutos alguma característica muito específica. Toda essa desatenção, ela mantém a sua retenção. E todos os mecanismos da maioria das redes, da maioria das plataformas, elas precisam muito dessa retenção. Aqui, você e eu. Fecha o olho, pausa esse vídeo e fica 1 minuto com esse vídeo pausado. 1 minuto com esse vídeo pausado, para ver se você consegue. O que passa pela sua cabeça, né? Esse nível da gente não conseguir ficar 1 minuto, não quer dizer que você é impaciente, tá vendo como isso vai indo pra identidade? Eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso. Veja, 1 minuto que eu pedi. Provavelmente você não está diante de um quadro de psicopatologia ou de desordem mental. Eu preciso te chamar a atenção pra lucidez. Vamos voltar pra metáfora do motor. Aquele motor, sabe, que tipo tá ligado 24 horas e você tá lá forçando ele em marcha lenta ali, né, colocando, acelerando. Que tal se você aprendesse ou fizesse isso de desligar o motor, pra trocar o óleo, pra calibrar? Essa pausa, ela não é luxo, tá? Ela é necessidade. Você não precisa de mais tarefas, dicas de produtividade. Você precisa o quê? De menos distração e mais profundidade. E aí, eu particularmente estou chamando isso de higiene mental. Quais são os seus hábitos de higiene mental? É isso que a gente tem chamado, no Estudo 5S Brasil, de um dos S's, né? Essa pausa que você faz. Quantas vezes, nesse ano, você disse tudo bem para não ter que explicar? Isso não é sobre melhorar, isso é sobre entender. Sabe, entender esse padrão que tá te prendendo. É sobre entender que esse silêncio, ele não é preguiça. Entender que o tédio, ele não é falha. Entender que tudo isso é um processo. E assim, quando foi a última vez que você se permitiu parar? Isso é um processo, que não é um detalhe. Se você não aprender a reestabelecer esses tempos, essa alternância desse motor, se nós não aprendermos isso e regularmos isso, a gente vai estar forçando cada vez mais esse motor, e a quebra, de verdade, aí sim vai ser inevitável. É isso que a gente não deixa acontecer quando estamos caminhando juntos. E é por isso que a gente tem o nosso protocolo, né, de saúde mental, o protocolo 5S de saúde mental, que a gente aplica no Estudo 5S Brasil. Você é nosso convidado para conhecer melhor, eu tenho um link para você entrar em contato, para que você faça uma avaliação no Estudo 5S Brasil. Eu espero muito poder te ajudar. Entenda, de repente, aquilo que você ainda não experimentou é algo que você ainda não sabe sobre você, e não é mais alguma coisa, mas é alguém que vai caminhar com você, junto com você, identificando cada um desses processos, cada um desses funcionamentos. Espero muito poder te ajudar. A gente se vê. Grande abraço. Até já.